versículos 3 a 5. A palavra do Senhor nos diz assim: E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós exaltamos, nós engrandecemos o Teu nome. Pai, agora que vamos olhar para a Tua palavra, que o Senhor nos traga a palavra revelada, que o Senhor nos traga o alimento espiritual, que nós sejamos de fato alimentados pela Tua palavra. Fala ao coração de cada um de nós, nos encoraje e abra, Senhor, o nosso entendimento, a nossa percepção. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se assentar. Eu quero convidar aqui à frente a Milka, a Rayane e o Nicolas. Essa daqui é minha família linda. A gente está aqui por uma razão muito especial, irmãos. Quando o Nicolas nasceu, ele fez o teste do pezinho, como toda criança faz. E a gente recebeu, depois de um tempo, a Milka, que na verdade recebeu a ligação do laboratório que fez o teste, dizendo que tinha acontecido alguma coisa e que precisava ser repetido esse exame. E foi marcada a data, a gente com bastante ansiedade no nosso coração, mas nós voltamos para fazer, e o exame foi feito de uma forma bem específica, com papel filtro, um papel especial. E quando chegou o resultado, o Nicolas possuía uma enfermidade chamada G6PD. Só para vocês terem uma ideia, G6PD já é difícil até para a gente pronunciar, é uma sigla de nomes assim bastante complicados, mas em resumo é uma doença que não tem cura e não existe tratamento. É uma doença que você só precisa fazer alguns acompanhamentos, e lá no laboratório nos deram 2 listas enormes de medicamentos que ele não poderia tomar nunca. Para vocês terem uma ideia, medicamentos para febre, por exemplo, o Nicolas não podia tomar. Não podia chupar laranja, não podia fazer nada dessa natureza. E nós oramos, e vocês oraram por nós também, oraram pelo Nicolas. E a gente fez o exame. No outro exame que nós fizemos, aí a gente pediu para a doutora fazer a solicitação de novo. Saiu o resultado, a gente ficou bastante incerto. E nós falamos, não, nós vamos repetir o exame e a gente vai esperar o resultado. Quer falar, filho? E foi feito esse exame, saiu o resultado, graças a Deus, essa semana, e o Nicolas foi curado. Para a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele não tem mais essa doença no sangue, G6PD. Graças a Deus, pode comer de tudo agora, pode chupar laranja, pode tomar outros medicamentos. Para a gente foi uma luta muito grande, porque eu estava pensando o que uma mãe faz pelos seus filhos, né? Quando a gente soube disso, a Milka começou a correr atrás, a gente foi atrás do Dr. Eurípides, que é a maior autoridade em hematologia infantil aqui em Curitiba. Inclusive tem uma ala do Pequeno Príncipe que recebeu o nome dele justamente por ser um entendido do assunto. E a Milka foi atrás do telefone, conseguiu o telefone até da casa dele, talvez ela não se lembre. Foi atrás para a gente conseguir, ele nos atendeu, a gente começou um processo. E hoje nós estamos aqui gratos. Os exames do antes e o depois. O Nicolas está curado para a glória do Senhor. Glória a Deus. Amém.
Graças a Deus. Obrigado. Irmãos, e uma das coisas que o Senhor cumpriu na vida dele foi em uma oração também que nós estávamos reunidos. O Senhor disse que a mesma gota de sangue que ele havia derramado sobre o sangue da Nani para a cura dela, naquele dia ele estava derramando uma gota deste mesmo sangue sobre o sangue do Nicolas. E também em um outro culto aqui na igreja, né, num sábado pela manhã, né, o Senhor usando a Nani, ela pegou, né, ele no colo, por ele, que aquele Senhor está derramando do sangue do Nicolas para a glória do Senhor. E outro que eu sei que outros diagnósticos precisam estar para ele. Presbítero aqui orando por nós, e ele disse, não há diagnóstico que Jesus não possa mudar. E está aqui, irmãos, não há diagnóstico que Jesus não possa mudar. Amém. Graças a Deus. E como não poderia ser diferente, a gente está muito feliz celebrando a este Deus poderoso, que é o Deus de toda graça, o Deus de infinita misericórdia, o Deus que responde às nossas orações e que não conhece limites na sua vontade. Essa semana nós estivemos orando aqui na igreja, a igreja toda, pelo menos uma parte, comprometida, orando pelo irmão Paulo Benetoli. Ele fez uma cirurgia. Assim, ele está muito bem, assim, a sua aparência, ele está muito bem. Ontem eu ainda brinquei com ele e falei, parece até que você está num spa, nem parece que você está no hospital, num pós-cirúrgico. Então, graças a Deus, a cirurgia foi bem. Com certeza Deus esteve agindo, respondendo às orações. Provavelmente na segunda-feira ele deve ter alta, mas eu gostaria que os irmãos continuassem orando pela continuidade, pelo processo. A gente precisa orar, a gente precisa colocar isso diante de Deus. Então continue orando pela vida dele, para que Deus continue o abençoando de uma forma poderosa. Irmãos, nós temos conversado sobre a questão dos cultos. E a gente tem colocado aqui para a igreja a condição do nosso coração em relação a algumas percepções, algumas coisas que a gente precisa fazer ajustes. Na semana passada nós já começamos falando a respeito desse assunto e nós falamos sobre o processo da criação e biblicamente mostramos que o homem foi criado para a alegria de Deus, para o deleite de Deus. Que Deus, ao criar o homem, no sexto dia, no sétimo dia, já colocou o homem para descansar. E o sétimo dia lembra rendição, desistir de nós mesmos, da nossa própria vontade e priorizar o reino de Deus, priorizar o querer do coração de Deus. E nós encerramos a reflexão da semana passada falando que o culto ele tem dois elementos preponderantes fundamentais, que é memória, que tem a ver com a informação que nós temos a respeito de culto e a informação que nós temos a respeito de Deus. Eu vou adorar a Deus com base no entendimento que eu tenho a respeito de Deus. Daí a necessidade de conhecer a palavra. Eu não posso ser um adorador de Deus se eu não sei o que Deus espera ou da forma como Deus quer ser adorado. Seria mais ou menos aquela experiência, você se programou, você imaginou, você sonhou em dar um presente para a pessoa que você ama. E você vai, economiza, dá aquele presente. Quando você entrega, a pessoa olha para o presente, dá aquela risadinha assim, meio de canto de boca. E aí você pergunta, gostou? Ela diz, gostei.
E você percebe, fica muito claro que a pessoa não gostou. Então isso tem a ver com memória. A forma como nós entendemos a palavra de Deus. A forma como nós compreendemos a revelação de Deus para nós através da sua palavra. E a segunda coisa também, muito fundamental na questão do culto, é a expectativa. Por exemplo, irmãos, nós estamos aqui numa manhã de bastante calor, graças a Deus a igreja cheia, mas a gente não sabe o que está no coração de Deus para Ele realizar aqui hoje de manhã. A gente não sabe o que Deus quer fazer entre nós aqui hoje. Você não sabe a forma como Deus vai impactar a sua vida. Você não sabe se aquela situação, de repente, a qual que você está colocando diante de Deus há muito tempo, quem sabe Deus pode agir especificamente sobre essa situação hoje. A gente não sabe. A gente não sabe como será o mover de Deus aqui entre nós. Mas nós temos que ter uma santa expectativa, o entendimento de que Deus está aqui. E porque Deus está aqui, coisas extraordinárias poderão acontecer e vão acontecer. A presença de Deus é que faz esse mover, esta ação sobrenatural. Então sempre nós temos que ter uma expectativa. Eu não sei o que está na agenda de Deus para mim hoje de manhã. E você talvez não saiba também. Deus não desperdiça tempo, Deus não desperdiça oportunidades. E para Ele hoje é uma dessas oportunidades. Por isso, no nosso coração tem que estar essa santa expectativa. Nós vamos falar hoje, para entender essa questão e procurar compreender do ponto de vista de Deus. Há uma máxima que diz assim, que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Vou repetir. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Parece óbvio, mas nos convida à reflexão. Semana passada, no programa que a Rumap realizou aqui na igreja, eu me sentei no penúltimo banco, no programa da noite, e aí teve, entre outras participações, um grupo de coreografia infantil, com garotinhas aqui da nossa igreja. E aí eu pude entender alguma coisa que estando lá eu pude perceber e às vezes estando aqui eu não percebo. Porque quando, por exemplo, acontece alguma apresentação aqui na frente, as pessoas ficam todas esticando o pescoço, algumas se colocam em pé, porque de lá não dá para ver. A gente tem que fazer alguma coisa aqui, o presbítero Osias, o Neemias, o pessoal aí da área de reformas, de construção, aumentar, quem sabe, esse espaço aqui, porque o pessoal não consegue ver. Então, de lá, eu tive a percepção que daqui eu não tenho. Daqui eu acho normal, e daqui muitas vezes até me incomoda, quando as pessoas estão lá e ficam esticando o pescoço e outras ficam em pé. Então, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Às vezes a gente tem um ponto de vista em relação ao culto que agrada a Deus, ou da forma como nós poderemos tocar o coração de Deus. E às vezes é o meu ponto de vista, mas não é o ponto de vista correto. Às vezes a minha motivação não é de toda errada, mas às vezes não agrada o coração de Deus. Então, para entender essa verdade, tomo como exemplo esses dois personagens, Caim e Abel. E essa história que tem um desenvolvimento que é citado em outras situações da Bíblia, ela mostra que Deus não aceita todo tipo de oferta, que Deus não aceita todo tipo de culto. Mas para a gente entender isso, vamos fazer uma dinâmica aqui juntos. Vamos lá, a Bíblia cita uma substância, eu vou usar o termo substância, porque senão vou facilitar muito para vocês. E a Bíblia cita uma substância que é muito amarga. Como é o nome disso? Fel. Vamos dizer juntos? Fel. Ok. Então eu faço... É como se eu fizesse a pergunta e vocês fazem a resposta. Qual a substância que é citado pela Bíblia que é muito amarga? Fel. Ok. A Bíblia fala também da mulher de um rei que era terrível e ela é usada
como exemplo das mulheres extremamente vaidosas. O rei era Acabe. Qual o nome da mulher dele? Jezabel. Então, a substância mais amarga é? E a mulher de Acabe é? Deus escolheu uma nação. Nem todo mundo está falando, pessoal. Estou ficando triste. Deus escolheu uma nação para ser o seu povo particular. Qual o nome dessa nação? Israel. Ok. Então vamos voltar aqui. A substância mais amarga? A mulher de Acabe? A nação escolhida por Deus? A abelha produz? Quem matou Caim? Lógico, pessoal, em partes eu sou culpado disso. Eu induzi vocês. Mas qual a ideia? De uma forma prática, levá-los a compreender que às vezes a gente pega o pacote fechado. Imagine, Abel matou Caim, que isso, pessoal? Mas quando a coisa vem assim, num pacote fechado, a gente embarca nisso. Vocês perceberam como é muito fácil errar? É muito fácil. A gente muitas vezes é induzido a errar. E parece que existem determinados momentos na nossa vida que nós não raciocinamos. A Bíblia fala sobre culto racional. Culto racional é o culto inteligente. É o culto reflexivo. É o momento quando eu paro e penso a respeito de cada expressão, de cada palavra, de cada ação. Eu não compro o pacote pronto, eu não aceito as coisas como vêm. Muitas vezes nós aceitamos as coisas como vêm. A gente pega o pacote pronto e a gente se abraça com aquilo como se fosse verdadeiro, e nem sempre é. Então vamos lá. Olhando para esse texto, para a experiência dos dois irmãos, nós podemos perceber claramente que Deus se importa mais com a motivação do que com a estética. Deus se importa mais com a motivação do que com a estética. Eu me lembro da letra de uma canção, e eu gosto de canções que tenham letras inteligentes. E o autor diz que tentando acertar, muitas vezes eu errei. E eu entendo que muitas vezes Deus trata dessa forma. Deus não é legalista. Ele conhece a motivação do meu coração, e às vezes com a motivação do meu coração, é uma motivação boa, mas quem sabe eu faço aquilo que é errado. E na condição de líderes, quantas vezes nós erramos? A gente quis acertar. A gente quis fazer as coisas certas. Nós não quisemos errar. Pelo menos não houve uma maldade do nosso coração, mas às vezes nós dizemos a palavra errada na hora errada. Às vezes nós entristecemos, ofendemos as pessoas, nós chateamos as pessoas. Nem sempre aquilo que a gente fala é 100% como deveria ser. Mas Deus olha a motivação do nosso coração. Então a motivação para Deus ela é muito mais importante do que a estética. Eu posso estar muito bem apresentável aqui e vocês ficarem impressionados pela minha estética, pela forma como eu levanto a mão, pela forma como eu procedo, mas às vezes isso não vai ser agradável a Deus, porque não é estética para Deus apenas. Eu não estou dizendo que estética não é importante. Eu não estou dizendo que a aparência, que o exterior não é importante. Mas não é esse o critério de Deus para fazer a avaliação de um culto. Se nós queremos agradar a Deus e nós queremos que em cada ajuntamento Deus seja honrado extraordinariamente entre nós, nós queremos que em cada ajuntamento aquilo que Deus planejou, aquilo que foi colocado, aquilo que está na mente dele, aquilo que ele sonhou para cada encontro, nós desejamos que isso aconteça. E nós precisamos dar a nossa contribuição. Às vezes nós dizemos assim, Deus é soberano.
E dentro da soberania de Deus, ele faz todas as coisas sem a participação do ser humano. Verdade? Mentira. Não é bem assim que funciona. Nós podemos travar a ação do Deus soberano. Isso é verdade, gente. E para vocês compreenderem isso de uma forma prática, vou lhes contar uma experiência. Um pastor chegou numa igreja e estava falando sobre a soberania de Deus e falando sobre o papel do ser humano nesse processo. E ele disse exatamente isso que eu lhes falei. Deus é soberano, mas muitas vezes o ser humano impede que a vontade de Deus aconteça. E no meio da plateia, como se eu estivesse dizendo isso aqui, e um de vocês levantasse a mão e dissesse: pastor, por favor, uma parte, eu não concordo com isso que você está falando. Aconteceu lá naquela igreja que o pastor estava. Ele não era daquela igreja, ele era um convidado. E aí o irmão disse: isso não é verdade, pastor. Porque Deus é soberano, e por ser soberano, Deus faz o que Ele quiser, quando Ele quiser, da forma como Ele quiser, e Ele não precisa do ser humano. E o pastor que fazia a palestra era um homem que tinha uma intimidade profunda com Deus. E naquela hora se manifestou um dos dons espirituais na vida do pastor, que é a palavra do conhecimento. E o pastor disse: meu irmão, o senhor está dizendo que Deus pode fazer o que Ele quiser, quando quiser, porque Ele é soberano, não depende do ser humano. Se fosse assim, Deus te obrigaria a devolver o dízimo, porque o senhor não é dizimista. Aquele pastor nunca tinha visto aquele irmão. Então Deus é soberano? É. Agora, a minha atitude freia a ação de Deus, freia, irmãos. E se nós queremos trazer a glória de Deus sobre este lugar, nós temos que entender essa verdade. A minha postura, o meu procedimento, a condição do meu coração pode travar aquilo que está no coração de Deus. Sabe por quê? Porque o compromisso de Deus é com aqueles que têm compromisso com Ele. E às vezes nós viemos totalmente descomprometidos. A gente está aí, não preparou o nosso coração, a gente não está com o nosso pensamento voltado para Deus, não existe uma motivação, um sentimento de adoração dentro de nós, e aí a gente acha que se Deus quiser, Ele vai fazer. E Deus quer. Inclusive hoje de manhã Deus quer fazer coisas extraordinárias entre nós. Eu falei aqui a semana passada e repito, eu sonho com o dia quando as pessoas estiverem passando lá na rua aqui, elas se sintam impulsionadas para entrar neste lugar. E sem que ninguém faça um convite ou um apelo, elas digam: eu quero aceitar Jesus. Eu sonho com o dia em que as pessoas aqui entre nós, elas sejam curadas sem que ninguém imponha as mãos. E elas sintam, seja uma cura visível. E eu sei que nós somos responsáveis por preparar esse ambiente, por gerar esses acontecimentos. Por quê, irmãos? Porque eu olho para a vida de Jesus, que é o exemplo maior que nós podemos ter em todas as circunstâncias. A gente pode pensar o seguinte: Jesus era o Filho de Deus, Ele ia lá e impunha as mãos sobre as pessoas, ou declarava que as pessoas estavam curadas e elas ficavam curadas. Era assim? Não era. Jesus, Ele ia para os montes, Ele ia para o horto, e Ele passava a noite em oração, Ele levantava de madrugada, passava a noite em oração, Ele gerava os milagres e depois Ele saía para colher. E a pergunta que eu lhes faço: o que a gente gerou, por exemplo, para o culto de hoje de manhã? A gente está esperando colher. E nós vivemos muitas vezes aquele pensamento que nós, como igrejas, temos uma culpa muito grande, que a gente diz: você veio para ser abençoado, e às vezes as pessoas acham que vêm para a igreja apenas para serem abençoadas. E a gente esquece que a gente vem para ser bênção, para alegrar o coração de Deus. Porque os salmos dizem que no meio do templo, no meio da multidão, cada um diz glória. Deus percebe o seu coração e Ele te identifica no meio de todas essas pessoas aqui. Porque Deus não nos trata como multidão, Deus nos trata como indivíduos. E a história de
Caim e Abel nos ensina isso. Então vamos olhar um pouquinho para esse fato. O texto diz claramente que Deus não aceitou a oferta de Caim. E o texto diz claramente também que Deus aceitou a oferta de Abel. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Eu cresci ouvindo, e aí, mais uma vez, a questão do empacotado, do enlatado. Eu cresci ouvindo que Deus aceitou, talvez você tenha ouvido isso, e eu quero te chamar hoje de manhã para reflexão. Eu cresci ouvindo que Deus aceitou a oferta de Abel, porque Abel ofereceu sacrifício de animais. E o sacrifício de animais apontavam para o derramamento de sangue, para aquilo que haveria de vir em relação a Jesus. Eu cresci ouvindo isso. Mas olhando para a palavra, eu vou perceber que não é isso que o texto está dizendo. Até porque, num contexto geral, por exemplo, se você ler Levíticos, diz que Deus aceitava, entre outras ofertas, a oferta de manjares. E a oferta de manjares não era de animais. Olha só, Deus não pede para a gente, vamos partir desse princípio, Deus não pede para a gente aquilo que a gente não tem. Deus não vai pedir para mim aquilo que eu não tenho. Por exemplo, Caim, pessoal, ele não tinha animais, ele não tinha ovelhas, ele não era pastor, Abel era pastor. Caim, por sua vez, ele era, como o texto diz, ele trabalhava na agricultura. E agora a gente olha e diz, puxa, mas Caim poderia ter comprado um animal para levar para Deus. Mas não é isso que o texto diz. Mas olhando para o texto, e a Bíblia se explica pela própria Bíblia, Abel ele ofereceu o primogênito para Deus. Ele não ofereceu a sobra. Está aí, ó. Versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ele não ofereceu a Deus a sobra. Ele não ofereceu a Deus aquilo que muitas vezes nós oferecemos no nosso devocional. A gente deixa para fazer a nossa oração no final da noite, antes de dormir. Aí nós vamos oferecer a Deus um corpo cansado, uma mente que não consegue mais nem raciocinar, e aí nós vamos lá ficar delirando nas nossas orações. Abel ofereceu a Deus melhor sacrifício que Caim. E é interessante, Hebreus capítulo 11, versículo 4 diz isso, que Abel ofereceu melhor sacrifício que Caim. E por que foi melhor? Porque foi a primícia. A prioridade. Ele não ofereceu a Deus a sobra. Ele não ofereceu a Deus o que estava sobrando. Ele não ofereceu a Deus aquilo que, alguns momentos, a gente acaba fazendo, e existe um erro muito grande nisso. Já Caim, por sua vez, ele confiou na sua oferta. Ele não confiou em Deus. E eu imagino ele pegando lá, vamos supor que fosse um altar de pedras, e ele pega, enfeita aquele altar, faz uma oferta aparente muito bonita. Aquela coisa que diante dos olhos mexe com a gente. Ele, na verdade, confiou na sua oferta e não confiou em Deus. Caim cumpriu apenas um ritual. E se tem uma coisa, irmãos, que Deus não suporta, são rituais. Deus não suporta rituais. Nós estamos na nova aliança, não é foco o nosso estudo aqui falar sobre lei moral, lei cerimonial, mas Deus não aceita rituais. Sabe aquela coisa que a gente faz como mero ritual, a gente faz para
cumprir tabela. A gente faz dentro de uma pura formalidade. Caim, ele estava cumprindo uma tabela. Ele confiou na oferta e não confiou em Deus. Mas vamos olhar para o texto e buscar no texto a resposta porque Deus aceitou a oferta de Caim e de Abel, e porque Deus não aceitou a oferta de Caim. Lembrando, a Bíblia explica a própria Bíblia. Versículo 4, aí abra aí para você prestar atenção. Gênesis 4, versículo 4. Diz assim o texto: E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Olha só, Deus olhou para Abel e para a sua oferta. O que a gente entende nesse texto? Primeiro, preste atenção, primeiro Deus olha para o ofertante e depois ele olha para a oferta. Atentou Deus para Abel e para a sua oferta. Não atentou Deus para a oferta de Abel e depois para Abel. Primeiro Deus olhou para o ofertante. E depois Deus olhou para a oferta. O que a gente pode, pessoal, aprender com isso? O que nós podemos aprender? Deus olha primeiro para o ofertante e depois para a oferta. Que nós podemos aprender, que o ajuntamento aqui, na verdade, é uma sequência de como é a sua vida. As pessoas que vêm para a igreja e que não conseguem ficar paradas, e que tem que ficar conversando com a pessoa que está do lado o tempo todo, tem que ficar distraído e distraindo outras pessoas. Elas estão apresentando aqui a sequência da vida delas. Elas são assim. Por isso hoje eu temo, por exemplo, dizer, aqui é a casa de Deus, é como se fosse a sua casa, fique à vontade. Às vezes eu temo dizer isso, gente. Eu temo mesmo. Dizer, sinta-se como se estivesse na sua casa. Aqui é como se fosse a sua casa, fique à vontade. Por quê? Porque nós somos continuidade da nossa vida. E esse assunto é muito sério, pessoal. Nós estamos aqui trabalhando para resgatarmos um valor extraordinário. Nós não queremos aqui ter momentos de entretenimento. A gente não quer sair daqui dizendo, foi tão legal o culto hoje, eu conversei com a pessoa, tal. Legal, interessante. Mas nós queremos ter esse lugar, como falamos na semana passada, como a tenda da revelação. Como o lugar onde Deus se revela. Como o lugar onde Deus se manifesta. Só que antes da oferta, Ele vai olhar para mim. Antes da oferta, Deus olha para o ofertante. Questão prática, o que isso tem a ver? Eu posso ser uma pessoa totalmente desconectada de Deus. Eu passo a semana toda, não leio a Bíblia, não tenho meu momento devocional, e eu posso vir aqui e ministrar um louvor, executar um instrumento, e todo mundo ficar impressionado. Aquela é a minha oferta. Só que Deus não vai atentar primeiro para a oferta. A prioridade, a ordem de Deus, primeiro é o ofertante. Aí Deus vai dizer, Dirceu, cara, como que você pode ir lá e fazer isso? Teu coração, você não perdoa aquela pessoa. Como é que você vai lá e quer conduzir as pessoas através da adoração se o seu coração está totalmente amargurado? Então, irmãos, culto é continuidade de quem eu sou. Deus olha primeiro para a pessoa e depois Deus olha para a oferta. Então imaginar, eu vivo uma vida, digamos, pecaminosa lá fora, eu chego aqui no culto, Deus, Jesus amado, como eu amo o Senhor.
Deus vai olhar, e Deus é longânimo, Ele é bondoso, Ele vai me dar chance de arrependimento. Ele vai me dar. Mas Ele vai olhar, aquilo talvez vai impressionar as pessoas, mas Deus não se impressiona com isso. Porque nós olhamos a oferta, e Deus olha o ofertante. Amém? O culto aqui precisa ser uma continuidade do culto na nossa vida. E aí vai uma fala bem direta. Você lê a Bíblia durante a semana? Você costuma adorar a Deus durante a semana? Você se ajoelha diante de Deus? Deus não está olhando apenas para o momento, mas Ele sabe que você é a continuidade do seu momento. Você se revela aqui quem você é. Então, cuidado com a pessoa que fica aí o tempo todo tentando te distrair, fica mudando de lugar, tentando conversar com você. Ela está tentando, de uma certa forma, acabar atrapalhando o seu momento com Deus. Nós temos que nos reunir e nós temos que fazê-lo em nome de Jesus. Amém? Quando inicia-se o culto em nome de Jesus, o que nós estamos fazendo? Nós estamos dizendo, Jesus, esse tempo é teu. Eu não tenho mais posse desse tempo, esse tempo não é mais meu. Esse tempo é do Senhor, mas muitas vezes a gente confunde, mistura tempo de Deus com tempo nosso. E às vezes o tempo é só nosso, o tempo acaba não sendo de Deus. Deus aceitou a oferta de Abel, porque Deus olhou para Abel e encontrou em Abel um coração puro. Deus aceitou a oferta de Abel, porque Abel era alguém que lhe era agradável. Mas olhando para o texto, e eu não vou entrar nisso, mas eu acho que Caim é um dos personagens mais polêmicos da Bíblia, porque existem algumas perguntas que são feitas a respeito de Caim. Por exemplo, o pessoal pergunta muito, às vezes, para nos colocar em aperto, quem era a mulher de Caim? A Bíblia diz que Deus colocou uma marca, um sinal em Caim que ninguém poderia matá-lo também. Qual era esse sinal? Eu não sei lhe responder. Mas eu sei que diante daquela situação, Caim teve uma postura que está descrita aqui no texto. Versículo 5, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Olha a ordem de novo, gente. Primeiro Deus vê a oferta ou ofertante? Primeiro Deus vê o ofertante. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Deus não olhou, não aceitou. Olha a resposta de Caim. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Será que isso não está passando para a gente alguma informação? A Bíblia diz, e isso é um princípio bíblico, que o coração alegre aformoseia o rosto. É muito fácil você perceber quando alguém está alegre, não é? A pessoa chega dando risada, vai ficar mais bonito, gente. E nós que somos cristãos, a gente deveria ser bonito sempre, né? Porque nós temos Deus na nossa vida. Então, quando nós estamos alegres, o nosso rosto, o nosso corpo fica bonito. Agora, quando nós estamos tristes, nós ficamos com o semblante decaído. Foi o caso de Caim. Ele estava com o semblante decaído. Ele não foi aceito por Deus. E o texto diz que isso gerou uma ira. Ao invés de correção, até porque, versículos 6 e 7 diz assim, ó, e o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Em outras palavras, Deus está dizendo, ó, se você fizer bem, eu vou aceitar. Caim, se liga. Presta atenção, Caim. Muda o teu comportamento. Muda a forma do culto que você oferece para mim. Porque se você mudar, eu vou aceitar. Se você fizer correto, dentro dos padrões corretos, levando em consideração que primeiro eu olho para você e depois eu recebo a oferta, então eu vou receber. Só que, ao invés disso, ele se irou. E a Bíblia diz que por causa disso ele matou o seu irmão, de tanta raiva, de tanta inveja.
Mas a gente vai falar um pouquinho sobre o culto que Deus não aceita. Nós falamos sobre Israel. Eu enlatei uma série de perguntas aqui, vocês caíram direitinho. É aquilo que muitas vezes acontece. Mas vamos pensar, Israel foi escolhido por Deus. E a fala de Deus a respeito dessa nação, ele diz, eles serão para mim o meu povo. Eles serão o meu tesouro particular. Deus está dizendo, é como se eu tivesse um cofre e eu vou colocar essa nação lá dentro do meu cofre e guardar como aquilo que eu tenho de maior importância, de maior valor, o povo de Israel. Só que esse povo se desviou de Deus. Esse povo se distanciou de Deus. E mais tarde, Deus usa o profeta Isaías para poder falar a respeito disso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia também, juntamente comigo, no capítulo 1 do livro do profeta Isaías, versículos de 11 a 15. Isaías, capítulo 1, do 11 ao 15, diz assim. Olha só, palavras de Deus. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios. E não folgo, não me alegro com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses pisar os meus átrios? Não tragais mais oferta debalde. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das congregações. Olha a fala de Deus, irmãos. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de a sofrer. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Bastante forte essa expressão de Deus, né? Deus diz, eu escolhi vocês como meu povo, só que agora eu olho para vocês e o ajuntamento de vocês não tem nada de mim. Eu não me agrado. Eu não suporto. Imagine, pessoal, Deus usar essa expressão e dizer, eu não suporto. É como se Deus dissesse para o povo de Israel, o ajuntamento de vocês me dá náuseas. Eu não me alegro quando vocês atendem à santa convocação para celebrar. Eu fico triste. E ele usa a expressão como vocês pisam nos meus átrios. Como é que vocês conseguem fazer isso? Então, irmãos, este é o culto que Deus não aceita. O culto onde se enfatiza apenas a oferta e não o ofertante. Daí a gente precisa entender uma coisa. Oferta ofertante. Nós, às vezes, gostamos do louvor, porque a gente acha que o louvor é mais importante, e nós gostamos do louvor, porque no louvor nós participamos, e às vezes nós não gostamos da palavra, achamos a palavra menos importante, e achamos que não participamos da palavra. Mas essas 4 mensagens que nós teremos agora no mês de setembro, falando um pouquinho sobre culto, buscando entender aquilo que Deus espera de nós e buscando entender o culto do ponto de vista de Deus, é exatamente para que a gente possa, se necessário for, fazer alguns ajustes e entendermos quais são as expectativas de Deus. Então, lembrando que é memória. Memória eu tenho através da palavra, através do conhecimento, através da minha relação com Deus. E hoje a gente aprendeu mais um ponto. Primeiro, Deus olha para o ofertante.
e depois Deus olha para a oferta. Primeiro Deus olha para mim e diz: Dirceu, que excelente ter você aqui na minha presença, porque durante toda a sua vida, durante toda a semana, você estava lá na minha presença. E hoje eu me sinto feliz em ver você aqui. Então, irmãos, esse pensamento que culto é um ajuntamento, é um tempo, é o tempo da oferta, não passa nos padrões de Deus. No crivo de avaliação de Deus, não é a oferta a prioridade. A prioridade é o ofertante. E se o ofertante é a prioridade, eu preciso vir ao culto também, aberto, para receber a revelação de Deus para mim, que está contido na sua palavra. Eu preciso entender que tão importante quanto o louvor é a palavra. E eu preciso honrar a Deus através da palavra, do meu posicionamento diante da palavra. Então o culto que Deus não aceita é o culto de aparência. É o culto quando, muitas vezes, nós caímos naquilo que a Bíblia diz. Isaías 29, versículo 13, quando Deus diz assim: esse povo me honra de lábios. Aliás, vamos ler juntos esse texto. Coloca aí para a gente, por favor, Isaías 29, versículo 13, a gente vai ler aqui no telão, para a gente entender essa percepção de Deus a respeito de um culto que é um culto de aparência. Isaías 29, versículo 13. Vamos ler juntos. Vamos ler? Por isso o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de cor. Ou seja, eu já sei. Levanta a mão, senta, levanta. Agora é hora de levantar, agora é hora de sentar, agora é hora de ajoelhar. Gente, Deus não suporta isso. A gente precisa ter os ajuntamentos de tal forma onde o Espírito de Deus tenha liberdade entre nós. Onde Ele possa inverter se Ele quiser inverter. A hora que a gente acha que nós temos que ajoelhar todo mundo para orar, fazer a oração ajoelhado. Se Deus quiser que a gente faça oração em pé, e se Deus quiser que a gente faça oração deitado, é Deus. Não somos nós. A gente precisa entender isso. E o texto diz, os lábios estão voltados para mim, mas o coração está longe de mim. Então o culto que Deus não agrada, que não aceita, é o culto da aparência. É o culto onde se valoriza a oferta e não o ofertante. Tem que se valorizar ambas. Mas numa prioridade. Primeiro, eu. Eu contei para vocês e repito mais uma vez. Daquele garotinho quando estavam levantando ofertas para a obra de Deus, para a obra missionária, e ele foi e se atirou no cesto. Porque eles davam animais, galinhas, enfim. E o garoto foi e se atirou no cesto. Ele diz: Deus, aqui está a minha vida. A minha vida é a minha oferta. O ofertante é a oferta. Então, para Deus, irmãos, na verdade, resumindo tudo isso, o ofertante é a oferta. Amém? O ofertante é a oferta. É a minha vida. Eu chego para Deus e digo: Deus, é a minha vida. O culto que Deus não aceita também é o culto que busca agradar as pessoas. Nós temos gostos tão diferentes. Alguns gostam de música mais agitada, outros gostam de músicas mais devagar. Mas o culto não é para mim, o culto é para Deus. O culto que Deus não aceita é o culto baseado na suficiência humana. E o que é a suficiência humana? A capacidade. Caim diz: não, eu trabalhei, eu lavrei, eu preparei, está aqui para Deus. Não havia coração, não havia sentimento, não havia emoção. Havia aparência, havia exterior.
Então o que a gente aprende com isso, que toda a preparação, por exemplo, eu vou pregar, eu tenho que preparar, toda a preparação, ela não é suficiente se eu não cair de joelhos diante de Deus e dizer: Deus, usa a minha vida para abençoar a vida da tua igreja. Eu posso tocar um instrumento, eu posso ensaiar, saber de cor. E eu gostei da tradução que diz esses preceitos que a gente sabe de cor. Eu sei aquela música toda de cor. Eu sei de cor. Trás para frente, frente para trás. Deus diz: não aceito essa coisa não. Não aceito esse ajuntamento. Então, irmãos, em resumo, para a gente orar, e eu quis dividir com vocês hoje de manhã esse peso, que Deus não aceita qualquer coisa. Que Deus tem critérios. E que se nós queremos agradar a Deus, nós devemos seguir os critérios de Deus. Vamos ficar em pé, pessoal do grupo de louvor. Nós vamos cantar uma música